Olá! Vamos falar hoje da transformada de Fourier discreta. A transformada de Fourier discreta, ela é uma transformada que foi desenvolvida para suprir uma necessidade da análise de sinais não periódicos, tá? Ela é derivada da série de Fourier discreta. A série de Fourier discreta é uma ferramenta matemática usada para a decomposição de um sinal discreto periódico em exponenciais harmonicamente relacionadas. Quer dizer, eu transformo um sinal discreto e periódico numa soma de exponenciais, ou seja, eu transformo esse sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência. Né? Quando eu tenho que, por necessidade, analisar o conteúdo espectral, o conteúdo de frequências de um sinal periódico, a série de Fourier não me oferece essa possibilidade. Só é definido para sinais periódicos. Porém, eu posso usar um artifício matemático, isso foi desenvolvido aí pelo Fourier, que é o seguinte raciocínio. Olha, um sinal periódico, ou um sinal não periódico, na verdade é um sinal periódico com período tendendo ao infinito. Quando eu faço esse ajuste e recalculo a série de Fourier para esse sinal artificialmente periódico, né, com período, é um sinal não periódico com período tendendo ao infinito, eu transformo, né, a série de Fourier no que se chama transformada de Fourier, que é essa equação de x de e elevado a j ômega, tá? Que é igual, então, um somatório de n igual a menos infinito até infinito, de um x de n, que multiplica e elevado a menos j ômega n. Essa, notem, é uma equação contínua. A transformada de Fourier discreta é contínua. Tá? Nós vamos ver depois um exemplo. Uma vez que eu tenha a transformada de Fourier discreta de um sinal, um x de e elevado a j ômega, eu posso retornar esse sinal do domínio da frequência para o domínio do tempo, ou seja, eu consigo obter o x de n de novo. E eu posso obter isso através dessa primeira equação, que é chamada de transformada inversa de Fourier, ou seja, a transformada inversa de Fourier de um sinal x de n, isso é igual a 1 sobre 2π, uma integral dentro de um intervalo 2π, do x de e elevado a j ômega, né, que é a transformada de Fourier discreta, vezes e elevado a j ômega de ômega. Por que essa integração no intervalo de 2π frequências? Olha, isso tem a ver com uma característica especial da exponencial complexa discreta. Vocês podem recordar que essa exponencial complexa discreta, ela é periódica por definição, né? Lembrando que o n, o índice de tempo, ele pertence aos números naturais, são números inteiros. Então, de 2π em 2π frequências, radianos por segundo, né? A exponencial complexa discreta, ela volta ao mesmo valor. Ou seja, a exponencial complexa discreta, o e elevado a j ômega n, é periódico e com período 2π. Significando que a transformada de Fourier de um sinal discreto qualquer, a transformada de Fourier discreta, ela é periódica e com período 2π. Consequentemente, a transformada inversa só deve ser avaliada dentro de 2π valores de frequências diferentes, né? Porque o resto vai ser repetição dentro do período, dentro dos períodos, né? da função. Vamos ver aqui um exemplo da transformada de Fourier discreta, tá? Um sinal, vamos pegar a nossa exponencial. Essa é uma exponencial decrescente, um x de n discreto, que é um a elevado a n, uma constante a elevado a n, multiplicada por o de n, um degrau, uma função degrau, onde o módulo dessa constante a é menor que 1. Em outras palavras, o a ele varia entre menos 1 e 1 exclusivamente. Ora, vamos aplicar a equação da transformada de Fourier. Então, o x de e elevado a j ômega, aqui, isso é bem do livro do Oppenheim, ele faz uma distinção entre a frequência da transformada de Fourier
discreta, ele chama a frequência de E elevado a J ômega. Enquanto que lá na transformada contínua, ele chama a frequência discreta de J ômega apenas. É só por uma questão de diferenciação, tá? Então a transformada de Fourier discreta aí de x de n ele vai ser um somatório de n igual a zero até infinito. Aqui eu estou fazendo o uso da propriedade da função degrau, que ela só varia de zero até infinito, de a elevado a n, que multiplica e elevado a menos j ômega n. Juntando essas duas exponenciais, eu vou ter que a transformada de Fourier vai ser igual de x de n, vai ser o somatório de n igual a zero até infinito, de a que multiplica e elevado a menos j ômega, tudo isso elevado a n. Essa equação, essa última equação aqui, essa equação, ela é uma soma de exponenciais, né? E ela é uma soma de uma PG. Só que no caso aí é uma soma de uma PG de infinitos termos. É uma progressão geométrica de infinitos termos. E que a gente deve resolver para poder achar uma expressão geral para essa série aí. Como é que nós podemos fazer? Olha, nós podemos fazer isso através da equação da soma de uma PG finita que nós já vimos, tá? Olha aqui. Se eu tiver o que é a soma de uma PG finita? Uma PG finita ela é igual a 1 menos o C elevado a n mais 1 sobre 1 menos C, onde esse C seria o valor da base dessa exponencial, tá? Que aqui é A que multiplica E elevado a menos J ômega n. Então, se na PG finita eu tenho essa equação, eu vou agora fazer essas contas para um n igual ao infinito, um n tendendo ao infinito, tá? Aí eu aplicando isso na soma da PG infinita, eu vou ter então que essa progressão geométrica vai ser 1 menos C elevado ao infinito sobre 1 menos C. Aqui vale a pena então a gente fazer, se a gente tiver então mais uma condição, que é o módulo dessa base, desse C, ser menor que 1, ou seja, eu vou pegar valores de C decimais, né, entre 0,9, 0,8, menos 0,9, menos 0,8, 0,1, etc. Se esse valor de C for, então, o módulo dele for menor do que 1, o que eu vou ter? Esse valor de C elevado ao infinito, eu vou multiplicar infinitas vezes um valor que é menor do que 1. Né? E multiplicar dois valores menores que 1 leva a um valor menor que os dois anteriores. Então, se eu fizer uma multiplicação de infinitos termos decimais, o que eu vou ter é um termo cada vez menor e, tendendo ao infinito, isso tende a zero. Então, a soma de uma PG infinita é dada por essa equação aqui. Ó. Uma PG infinita é igual a 1 sobre 1 menos C, onde C é a base dessa PG. Usando esse valor na nossa equação aqui, no nosso somatório, nós vamos ter que essa x de E elevado a J ômega é igual a 1 sobre 1 menos A, que multiplica E elevado a menos J ômega. Por quê? Porque quando eu analiso a base dessa exponencial aqui, né, de n, eu vejo que o módulo de A vezes E elevado a menos J ômega é menor do que 1. Por quê? Porque o módulo desse valor é exatamente o valor de A. E A, por definição, lá no enunciado do x de n, o módulo de A é menor do que 1. Então, a soma da PG vai convergir aqui no caso. Essa seria a transformada de Fourier discreta do sinal x de n. Notem que essa frequência ômega, ela é uma frequência contínua, tá? Lembra? Essa frequência vira contínua em função do período tendendo o período do sinal, vamos dizer assim, não periódico, ele tende a infinito. Então a frequência tende a um diferencial que vai fazer a frequência do domínio da frequência da transformada ser um valor contínuo. A gente ainda não consegue, né, se a gente olhar para a forma da transformada de Fourier dessa forma exponencial, nós não conseguimos evidenciar a característica periódica dessa transformada. Então, usando a relação de Euler, eu posso escrever essa exponencial complexa como uma soma de senos e cossenos, né? E aí sim, os valores periódicos aparecem aqui. Manipulando um pouco mais essa equação, eu posso escrever o módulo
de x de e elevado a j ômega, que está aí a parte imaginária mais ao quadrado, mais a parte real ao quadrado, raiz quadrada disso tudo. Eu vou ter um módulo. E se eu der valores para ômega, eu vou ter o que se chama de conteúdo espectral. Eu vou ter a representação desse sinal discreto x de n no domínio da frequência. Fiz aqui duas representações. Uma representação quando essa constante de base A é maior do que zero. Aí notem aqui nesse primeiro gráfico que isso cria um sinal que privilegia baixas frequências, né? A frequência zero, a amplitude é alta do módulo, enquanto para a frequência π, que é a máxima frequência inédita nesse caso, os valores de módulo são baixos. Depois esses valores se repetem, né? Como um espelho. E aqui evidenciando a característica periódica com o período 2π da transformada de Fourier. Se por um acaso eu escolher um valor de A que seja menor do que zero, notem como agora a informação de 0 radianos por segundo ela tem menos amplitude do que a informação em π radianos por segundo. Vamos agora aplicar os conceitos de transformada de Fourier discreta na resolução de problemas, né, na resposta de sistemas lineares discretos, invariantes no tempo. Vamos usar uma das propriedades da transformada de Fourier, e no caso aqui a propriedade da convolução. Assim como a transformada de Fourier contínua, a transformada de Fourier discreta tem basicamente as mesmas propriedades, e a propriedade da convolução funciona muito bem. Quer dizer, a convolução no tempo é igual a multiplicação na frequência e vice-versa. Então, se eu tiver aí essa resposta ao impulso h de n, que é uma exponencial, e uma entrada x de n, e eu quero saber a saída do sistema, quando essa entrada x de n for aplicada, o que eu deveria fazer é uma convolução, mas como eu aprendi agora transformada de Fourier discreta, eu vou fazer transformada. Então, a transformada da saída seria a multiplicação das transformadas de resposta ao impulso e de entrada. Pegando emprestado o resultado do slide anterior, que é a transformada de Fourier de uma exponencial, eu posso escrever que a transformada da saída é 1 sobre 1 menos alfa vezes e elevado a menos j ômega, que multiplica 1 menos beta vezes e elevado a menos j ômega. Esta equação já é a transformada de Fourier da saída. Para facilitar a obtenção da transformada inversa, é bom eu manipular um pouco mais essa equação. Tá? E eu vou fazer essa manipulação, essa simplificação, usando o método das frações parciais, e a resolução das frações parciais eu vou usar o método dos resíduos. Então, para usar as frações parciais, eu transformo essa função em uma soma de duas frações parciais, e tenho que obter os valores de duas constantes, J1 e J2. Aplicando aqui o método dos resíduos, o J1 pode ser obtido multiplicando a função original pelo denominador onde o J1 está e substituindo a variável de interesse pelo polo dessa função, né? dessa fração parcial, que no caso é 1 sobre alfa. Fazendo simplificação e substituindo na equação de J1, eu tenho que J1 é igual a alfa sobre alfa menos beta. Fazendo raciocínio semelhante, porém para J2, fica como um exercício para vocês, nós vamos ter um J2 igual a menos beta sobre alfa menos beta. Ora, então agora, substituindo os valores de J1 e J2, eu tenho a transformada de Fourier da saída mostradas como uma soma de duas transformadas de Fourier que se assemelham muito às transformadas de Fourier das exponenciais que as geraram, né? Então, ó, só que agora ponderadas por constantes diferentes. Então, eu tenho um primeiro termo que é uma constante que multiplica 1 sobre 1 menos alfa vezes e elevado a menos j ômega, que está relacionada à exponencial da resposta ao impulso. E o segundo termo, que está relacionado com 1 menos beta vezes e elevado a menos j ômega, que está relacionado com a exponencial da entrada.
tá? Cada uma dessas exponenciais ponderadas por uma constante diferente. Então, aplicando a transformada inversa disso, usando o resultado que nós já temos, nós podemos dizer que o y de n é igual ao alfa sobre alfa menos beta, que multiplica alfa elevado a n, u de n, menos um beta sobre alfa menos beta, que multiplica beta elevado a n, u de n. Aqui no caso discreto, como as bases são parecidas, nós podemos colocar em evidência e incorporar as bases de forma a reescrever essa equação de uma forma mais simplificada, onde o y de n é igual a 1 sobre alfa menos beta, que multiplica alfa elevado a n mais 1 u de n, menos beta elevado a n mais 1 u de n. Por fim, vale a pena a gente fazer um resumo das características e das propriedades das técnicas de Fourier, tá? Em função das propriedades do sinal que nós queremos analisar, ou do sistema. Então, olha, se a propriedade de tempo do meu sinal for que ele seja contínuo, e se esse sinal for periódico, a ferramenta de Fourier que eu uso para analisá-lo é a série de Fourier contínua. Se o sinal é contínuo e periódico, série de Fourier contínua. A série de Fourier contínua, ela o resultado dela é uma representação discreta, tá? É um x, é um valor em frequência, só que para frequências discretas, em função de k, onde k é um número um natural. Se eu tiver um sinal discreto e também periódico, a ferramenta que eu devo usar para analisá-lo é a série de Fourier discreta. Tá? A série de Fourier de um sinal discreto é também uma função discreta. Tá bom? Só que a diferença é que essa série de Fourier discreta, ela é discreta e periódica, com o período 2π, que tem a ver com a característica da exponencial complexa que a compõe. Se eu tiver um sinal contínuo, porém esse sinal é não periódico, a metodologia que eu devo usar para representá-lo no domínio da frequência é a transformada de Fourier contínua. Tá? A transformada de Fourier contínua, ela é contínua também, tá? Só que ela não é periódica. O contrário é quando eu tenho, diferentemente, no caso, quando eu tenho um sinal discreto no tempo e esse sinal também é não periódico. Ora, esse sinal discreto e não periódico, eu tenho que usar a transformada de Fourier discreta. E a transformada de Fourier discreta, ela é contínua e periódica, com o período 2π. Tá? Com isso, nós atendemos todas as possibilidades de análise de sistemas lineares, pelo menos no que diz respeito à sua análise espectral. Tá? Então, são essas duas características, propriedades que se deve avaliar em um sinal antes de analisá-lo. Sua propriedade no tempo, né, contínuo ou discreto, ou a questão relacionada à sua periodicidade, periódico ou não periódico. É importante lembrar essas características de cada uma das transformadas. Se a transformada ou a série é discreta, se é contínua, se é periódica ou se é não periódica. Tá bem? Obrigado.